Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e hoje eu recebo um dos cirurgiões plásticos mais renomados da América Latina, o Dr. Vandenberg Barbosa. O Dr. Vandenberg é mestre em cirurgia plástica reparadora pela Unifesp e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Oi, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Estela, tudo bem? Queria agradecer ao programa Empresário de Sucesso, o honroso convite, e estou à disposição para a gente conversar, um pouco sobre a cirurgia plástica e oncológica. Tá, joia, doutor, é um prazer recebê-lo. Agora, minha primeira pergunta é sobre a sua trajetória profissional, São muitos anos aí na medicina, gostaria que você contasse para quem nos assiste. Eu cheguei em São Paulo, fiz minha primeira formação no Hospital AC Camargo, Fundação Antônio Prudente, que é uma instituição complementar da USP. Acabei a residência, montamos um serviço no Hospital Matarazzo, um serviço de cirurgia oncológica, onde nós atendíamos basicamente pacientes do SUS. Fizemos um grande volume, eu criei uma residência, depois tive mais uns 4 assistentes, consegui fazer o Matarazzo, que naquela época não tinha tradição científica nenhuma, consegui levar trabalhos para o exterior, para Portugal, Espanha, sobre cirurgia oncológica. E aí, exatamente pelo câncer de mama, que exigia reconstrução, e sempre na década de 90 era muito difícil você ter cirurgiões plásticos interessados na reconstrutora. E aí eu fiz uma formação em reconstrutora e fui para a Escola Paulista de Medicina, depois fiz mestrado e depois eu fiz o título de especialista em cirurgia plástica em 99. Em 2000 eu já fui para fazer o concurso para membro titular e daí estamos aí nessa batalha até hoje. São muitos anos, doutor? Agora de lá para cá, são mais de 3 décadas aí na medicina. O que você vê, o que você observa em relação à evolução na sua especialidade? Não, houve muita evolução, principalmente, primeiro, na chamar a atenção das pacientes para o diagnóstico precoce. Isso é importantíssimo, principalmente no caso do tumor de mama, no sarcoma de partes moles. Então, são entidades que quanto mais rápido se fizer o diagnóstico, menor vai ser a cirurgia e menor a mutilação. Então, a mutilação, na realidade, para a mulher, eu sempre falo o seguinte: a mulher, ela tem, nas suas mamas, são 2 grandes aspectos. Primeiro é a vida, ela vai amamentar, então, uma coisa maravilhosa. Uhum. E segundo é a sensualidade, não é? Então, quando essa paciente ela sofre uma mastectomia, uma retirada da mama, ela é amputada duplamente, na vida e na sensualidade. Então, eu sempre batalhei muito para fazer a reconstrução imediata, ou seja, se a paciente precisa retirar totalmente a glândula, nós fazemos a retirada, fazemos a reconstrução imediata, tratamos a mama oposta e na cabeça dessa paciente ela sai como se ela tivesse feito uma plástica somente. Sim. E os métodos de tratamento melhoraram muito do ponto de vista de quimioterapia, a própria radioterapia, que até a década de 70 era bomba de cobalto, se evoluiu para os aceleradores lineares. Uhum. Hoje as sequelas da radioterapia são muito menores, porque o feixe de raio ele vai exatamente no local do tumor. Antigamente queimava o tumor e o que estava em volta. Sim. Então você tinha muita complicação, precipitava a radiação das coronárias, precipitava infartos. Uhum. Você tinha fibrose pulmonar. Então você tinha muitas sequelas da radioterapia e fora a agressão à pele. Sim. Não é? Então houve uma evolução muito grande no tratamento. Os métodos de reconstrução, eles os cirurgiões começaram a quebrar a cabeça, partiu de um trabalho de Humberto Veronese, na década de 70, ele publicou no England Journal, que é um jornal muito respeitado, e a partir daí ele
publicou sobre a quadrantectomia. O que era a quadrantectomia? Era uma retirada de uma parte da mama. Mas essa quadrantectomia até hoje, ela foi uma evolução e você fica pensando, a paciente não tira a mama toda, tira uma parte. Mas as incisões que se faz para fazer essa quadrantectomia é que precisa haver um trabalho de conscientização para que os cirurgiões ofereçam cada vez mais, não só o método estético, você tem que tratar o tumor como deve ser tratado. Sim. Mas também se preocupando com essa parte reconstrutiva. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que as depressões que se seguem no pós-operatório, elas deprimem a imunidade e muitas vezes favorecem a disseminação da doença. É verdade. Né? Então, a evolução partiu dessa maneira. E as técnicas também de reconstrução, se começou... nós pegamos um tempo, até é meio grosseiro falar, que nas pacientes do SUS faziam uma prótese de alpiste para mascarar, né, usar um sutiã com essa prótese de alpiste. Depois se foi para os retalhos de músculo e pele. A minha tese de mestrado é exatamente em cima do retalho miocutâneo do músculo reto abdominal. E o músculo que chama-se latíssimo dorsi, que é o das costas. Então roda esse músculo para frente, coloca uma prótese e era também uma oportunidade de reconstrução. Sim. Depois se evoluiu para os expansores de tecido. O que é o expansor? É uma prótese murcha, que ela é colocada embaixo da pele e existe uma válvula que se coloca embaixo da pele. Você fura essa válvula, vai injetando soro e ela vai dilatando progressivamente. Por que isso? Porque principalmente nas peles que são irradiadas, essa pele reage mal. Se a gente coloca uma prótese já definitiva, uma prótese grande, e essa prótese vai dar pressão sobre essa pele que foi irradiada, você pode dar alteração circulatória nessa pele e essa pele evoluir até para necrose. Sim. Então, essa expansão gradual, ela faz com que semanalmente nós vamos fazendo essa expansão até atingir um volume em que possa ficar simétrico com a mama oposta. E aí se retira esse expansor e coloca a prótese em definitivo. Sim. Então, essa foi outra opção. Daí houve uma evolução dessas próteses para uma prótese chamada de lúmen duplo. São 2 reservatórios em que ela é metade silicone e metade para entrar soro. E essas próteses até elas duram bem mais. Nós colocamos e vamos dilatando progressivamente até atingir o tamanho que se quer. Daí a gente trabalha areola, a gente trabalha a mama oposta e hoje dá para se conseguir muito. Sim. Doutor, essa técnica de reparação mamária imediata, o senhor acha que foi um divisor de águas aí na medicina, enfim, para essas pacientes oncológicas? Com certeza. O que aconteceu? Foi exatamente a resistência das mulheres, né? Porque houve uma época em que o médico indicava, olha, às vezes acertava com o marido a mastectomia e não avisava para a paciente. Eu tenho um caso de uma paciente que ela acordou mutilada. Meu Deus. E o cirurgião tinha acertado com o marido dela e não tinha avisado para ela. Em que ano isso, doutor? Na década de 80. Mesmo assim. Então, assim, essa paciente, quando ela acordou da cirurgia, ela entrou num parafuso tão grande que ela se separou e ficou num quarto 2 anos. Nossa. Depois, por indicação, ela veio para mim. Eu consegui fazer uma reconstrução boa nela e ela ficou felicíssima, né? Mas ficou se sentindo muito mal com esse procedimento. Então, no Congresso da Argentina, em 98, foi que já com o trabalho do Veronese e já com outras escolas passando a estudar mais e procurando oferecer mais, e então se conseguiu oferecer para as pacientes uma reconstrução, e eu sempre fui partidário da reconstrução imediata. Porque eu trabalhei com um professor aqui que foi o pioneiro no Brasil, depois eu
Eu fui da escola dele e passei a fazer o que ele fazia. Ele foi o primeiro a colocar uma prótese de silicone numa paciente com câncer. Isso, na década de 70, você ia direto para a fogueira, igual a Jana Dark, né? Sim. Então, passou-se o quê? Ele dizia sempre o seguinte, que uma paciente bem operada e uma cirurgia bem indicada, ela seguramente não vai ter volta do tumor no local. Porque o que a gente precisa se preocupar é realmente isso. O tratamento oncológico do tumor mamário, você não pode, vou só me preocupar com a estética, e depois você tem uma recidiva local, uma volta local. Sim. Então, você precisa tratar adequadamente, indicar a cirurgia adequadamente. Por exemplo, a cirurgia da Angelina Jolie, que há 10 anos atrás falaram muito e tudo, Sim. eu fiz a primeira em 1995. Então, assim, a gente passou por todas essas fases e hoje, de cátedra, eu posso discutir qualquer assunto, porque nós vivemos toda essa evolução. Sim, só gostaria que o senhor contasse para quem nos assiste como foi essa cirurgia da Angelina Jolie, o porquê foi tão criticada na época, né? Não, na realidade, a cirurgia da Angelina Jolie é a retirada, você retira a glândula mamária e você deixa todo o arcabouço de pele, né? Você esvazia a mama e deixa a pele em volta. E se faz dos dois lados. A grande relutância é que é uma cirurgia que, em termos de reconstrução, às vezes se precisa de 2, 3 tempos e a paciente precisa estar conscientizada disso. Porque agora, com o advento da prótese duplo lumen, isso facilitou muito. Mas antes, quando você tinha que fazer o expansor e a prótese definitiva, às vezes não ficava tão bom, porque hoje o nível de exigência das mulheres é grande. Sim. Então você faz uma reconstrução, ela quer que fique em cima, né? E tem razão, nós somos empáticos em relação a isso. Sim. Mas é extremamente importante que a gente faça uma reconstrução, que a paciente volte para a normalidade, ou muito próximo, né? E que ela fique feliz com o resultado. Certamente. Doutor, agora tem uma técnica que chama Fast and Low Risk, certo? Que eu gostaria que o senhor comentasse como funciona, já foi aplicada em mais de 1.500 pacientes. Essa técnica eu desenvolvi, Fast é rápido, Low Risk é risco baixo, Sim. né? Eu passei estudando e vendo os pacientes. Nós temos hoje a anestesia geral, nós temos a anestesia peridural e raquidiana, e nós temos a local e sedação. Então, o que é que eu percebi? Para uma colocação de prótese mamária, eu queria oferecer uma coisa que desse um risco muito baixo. Então, eu passei a fazer... Isso é um conceito em que você tem que estar sinérgico com o anestesista. O anestesista tem que dominar essa técnica, porque qual é o problema? Você não pode demorar muito, porque um paciente sob sedação, ele fica com um catéter de oxigênio, e se você perdura esse paciente na sedação mais de 1 hora, 1h30 de cirurgia, ele começa já a ter problema de saturação de oxigênio e às vezes precisa entubar. Então, eu faço a cirurgia em média em 30 minutos, e essa paciente tem alta hospitalar de 4 a 6 horas no máximo. Então, assim, essa Fast and Low Risk é um conceito que eu desenvolvi e que eu estou muito feliz com isso. E hoje eu estou colocando em outras próteses, por exemplo, em homem, que é fazer bíceps, tríceps, peitoral, panturrilha, já dá para fazer com local de sedação. Sim. Doutor, o pós-operatório desse tipo de cirurgia é diferente? É melhor? O pós-operatório, ele tem que obedecer aquelas regras normais, né? De alimentação, você não pode fazer muito esforço. Por quê? Porque a cirurgia, ela causa uma certa agressão ao local. Por exemplo, você vai colocar uma prótese, você tem que fabricar um local. Então, esse descolamento que se faz da glândula, essa preparação, levanta a face do músculo e coloca a prótese, ele de certo modo, você agride o tecido. Então, se você coloca a prótese, a paciente fica se movimentando muito. Eu sempre digo que o perigo
na paciente que faz uma cirurgia plástica, é exatamente quando ela está muito bem. Por quê? 3 dias ela está ótima, não está sentindo dor, convida para balada, vai, para as pacientes mais jovens. Sim. Então, assim, nós explicamos, oferecemos um manual para a paciente estar absolutamente consciente de que ela precisa fazer uma dieta adequada, que ela não pode fazer muito esforço, que ela não pode estar penteando o cabelo logo no início para não movimentar o braço. Por quê? Porque esse deslizamento que dá, né, do peitoral em relação à prótese, pode, com essa irritação que o tecido sofre da cirurgia, ele pode produzir uma coisa que chama seroma, que é líquido, é chato, porque o paciente de repente começa a escorrer pela cicatriz, e isso é muito pequeno, uma complicação muito pequena, mas pode acontecer, principalmente se não for guardado o devido repouso. Com certeza. Doutor, agora sobre lipoaspiração, né? Você também tem uma técnica inovadora de lipo, gostaria que o senhor contasse. Hoje se fala muito em lipo HD, né? Lipo HD que na realidade foi desenvolvido por um cirurgião colombiano. Mas na realidade essa indicação de lipo HD é para pacientes que têm o seu corpo mais ou menos. Você não pode pegar uma paciente muito cheinha, até porque a lipoaspiração não é método de emagrecimento, né? Então ela foi idealizada para tratar gordura localizada. Então na gordura localizada é que se faz a grande indicação da lipoaspiração. Então, a lipo HD, exatamente você dá o contorno muscular adequado, seja no dorso, seja todo mundo fica muito influenciado com os retos abdominais para dar o aspecto, né, do tanquinho, o contorno do reto, sem cintura. Então, isso é o ideal. Mas se faz a lipo HD, o conceito, ela também se estende para o dorso, para o próprio bíceps, tríceps. Às vezes você pode injetar gordura para fazer o aumento desses músculos. E é uma técnica que, eu lhe falei, se o paciente tem, digamos assim, um corpo mais para atleta, e ele está com a gordura localizada, né, no abdômen, a lipo HD é fantástica. Agora você pega uma paciente que ela é mais cheinha, não fica bom. Não funciona. Mas assim, a lipoaspiração foi uma grande invenção, que aliás foi feita por um ginecologista. Né? É mesmo. Para você ver que o Fournier, da França, ele desenvolveu as cânulas, mas eram umas cânulas enormes, grossas e tal, mas ele bolou esse conceito e foi muito bem sucedido porque a técnica explodiu para o mundo inteiro. O grande problema da lipoaspiração é que é um procedimento que tem que ser feito por cirurgiões experientes e que saibam anatomia, porque não se concebe que uma paciente vá para uma lipoaspiração e tenha uma complicação muito grave provocada por uma manobra inadequada, né, que leve a uma situação mais séria. Que atinge algum órgão, por exemplo. Exatamente, uma perfuração. Esse é o mais indesejável dos procedimentos dentro da lipoaspiração. Sem dúvida. Mas assim, a nossa trajetória, eu sempre falo que essa terra aqui eu tenho que acordar de manhã e beijar os pés, né? Porque eu saí do Nordeste, né? Saí de Recife, formei pela universidade e vim para cá e com muita luta, trabalhando muito, estudando muito, horas de IML, a gente ia para o Instituto Médico Legal, fazia dissecções em cadáver. Tem um livro que foi lançado por um autor americano sobre os retalhos miocutâneos, né, de pele e músculo. Eu fiz todos os retalhos desse livro no IML. Quer dizer, a gente estudou, via no livro, tal, estudava, olhava a artériazinha que nutre o músculo, com o ângulo de rotação que você pode dar para não necrosar. E os retalhos miocutâneos, eles são até hoje muito empregados. Recentemente eu tive um caso que nem era oncológico, era uma paciente que tinha uma fístula
uma fístula do reto para a vagina. E ela estava com uma dificuldade muito grande, porque a descarga do reto era dentro da vagina. E nós conseguimos rodar o músculo grácilis, que é da coxa, fizemos a rotação e ressecamos essa fístula. Eu tenho alguns casos, uns 15 ou 20 casos disso aí, e que a gente consegue resolver um problemão, né? Uma paciente que ela está com colostomia praticamente definitiva, e você conseguir reverter essa colostomia e fazer com que essa paciente volte à normalidade. E essa última que eu tive, ela não tinha, ela perdeu, em 3 cirurgias anteriores, ela perdeu o canal vaginal. Nossa. Então ela não tinha nem condição de ter uma relação sexual. Sim. Então eu fiz a reconstrução da vagina dela e resolvemos o problema da fístula. Então ela está felicíssima. E assim, são casos e casos e casos que dentro da prática médica você vai fazendo exatamente pela bagagem que você adquiriu. Graças à ciência, o estudo, né? Sim. Do senhor também, muita prática. Eu vejo que o senhor é bem ativo. E eu gostaria de falar sobre o Instituto Vandenberg Barbosa. Eu recentemente fundei o Instituto Vandenberg Barbosa, exatamente porque a gente quer fazer desse instituto com que ele seja muito útil nos avanços científicos, na parte de educação médica, na parte de treinamento, atendimento à população mais necessitada. Nós estamos ainda terminando alguns esboços para que a gente consiga mais atuar, porque o Brasil é um país continental, alimenta o mundo inteiro, mas nós temos problemas muito sérios. E, aliás, eu queria até colocar aqui que falam, às vezes, muito negativamente do SUS. Sim. Mas eu posso lhe dizer que o nosso SUS, ele é muito melhor, ou talvez lá fora você não tenha uma instituição dessa abrangência que consiga resolver todos os problemas. É lógico que você tem superlotação, você tem porque o volume de pacientes que procuram, até de outros países que vêm, né? O país da América do Sul procura o SUS. Por quê? Transplante de fígado, transplante de coração, cirurgias neurológicas, cirurgia plástica, quer dizer, todas as especialidades. E o Brasil recebe esses estrangeiros, né? Não tem tanta burocracia. Com certeza. Acolhe todo mundo e digo mais, todo mundo pensa que é muito bom morar na Inglaterra, lá é maravilhoso, mas eu tenho um colega que atualmente mora lá, que é médico, tem licença para clinicar lá, e ele fala que para você pedir um ultrassom de um paciente não é fácil, entendeu? O médico do bairro tem que passar por ele o médico do bairro ele faz o pré-natal das pacientes e faz outros atendimentos, daí ele examina, se ele achar que o ultrassom que foi pedido lá no ambulatório, autorizar, ele autoriza, senão ele não autoriza. Então aqui, mesmo com todas essas críticas que se faz ao sistema, a população de baixa renda tem muito mais acesso do que lá. E agora com a Covid se provou, né, com todo esse conflito mundial, né, o conflito político e toda essa série de coisas, a Covid mostrou que o nosso SUS ele está muito mais avançado do que o sistema americano e sistema europeu. Sem dúvida, entendeu? São dados, né? Com certeza. Morreram 600 mil pacientes aqui, mas era uma doença desconhecida, né? Uma doença que não se sabia, os médicos foram entendendo a doença, quer dizer, para você entender uma situação de uma doença nova, numa pandemia, então as teorias das mais variadas possíveis, e até agora não se encontrou uma medicação efetiva para o problema. Sim. Mas assim, tudo que se fala a ciência, ela, como eu disse para você no início, a gente fala uma coisa hoje, isso eu vi muito em câncer, né? Muitos tratamentos
que eram verdade há 10 anos atrás, hoje foram abandonados. Hoje estão obsoletos, né, doutor? São obsoletos. Agora, doutor, olhando para o futuro, né? Você que gosta de inovação, que não para de estudar, não para de trabalhar, o que você vislumbra para o seu futuro, além do Instituto, além dessa sua atuação nessa área oncológica e também de cirurgia plástica, o que você almeja? Não, o que eu almejo é que cada vez mais nós possamos evoluir, né? Evoluir nas técnicas cirúrgicas, evoluir no tratamento, que o médico possa evoluir também como pessoa, né? Que entenda cada vez mais os pacientes, porque hoje, realmente assim, você tem muito pouco tempo para dialogar, principalmente a turma mais jovem. Eu tenho um filho que formou esse ano, é Vandenberg Filho, e assim, o que a gente vê entre eles, nos médicos mais jovens hoje, é que é uma medicina muito centralizada em solicitação de exames. Sim. E, na realidade, quando eu comecei, era o exame clínico, né? Pouco consultório hoje. O paciente chegava com apendicite, a gente colocava a mão ali, ficava e tal. Depois começou a surgir o ultrassom, e daí, mas era um diagnóstico clínico, e eu acho que a clínica ela será sempre soberana. Sim. Quando o médico vai ficando experiente numa determinada patologia, às vezes o paciente, na maneira de entrar no consultório, você já percebe que tem alguma coisa errada. Sim. Então, isso se chama experiência. Então, eu acho que quando o cirurgião ele chega numa determinada idade, que digamos assim, que eu espero que não aconteça comigo, né? Vai acontecer, né? Isso é inexorável, mas que ele, de repente, se ele não puder mais fisicamente operar um paciente, mas que ele possa ser alçado, a exemplo de hospitais americanos e europeus, a um conselho nos hospitais, quer dizer, um conselho de notáveis, né? Em que tem que se valorizar a experiência. Não pode, de maneira nenhuma, ter esse conceito que existe de muitos aqui no Brasil, que o cara tá velho, acabou e pronto. Então, não é assim. Você tem que valorizar essa experiência de 40, 50 anos de clínica. E isso é de uma riqueza fora do comum. Sim. Doutor, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pela sua participação, por dividir aqui conosco tanta experiência, né? Que você volte mais vezes para a gente conversar, tá bom? Tá bom. Eu queria agradecer a você. Você é muito simpática. Obrigada. É uma entrevistadora que deixa o entrevistado completamente à vontade. E espero voltar aqui mais vezes. Obrigada. Até a próxima, doutor. Até logo. No Ícones de hoje, eu conversei com o Dr. Vandenberg, que é mestre em cirurgia plástica reparadora pela Unifesp e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde o ano 2000. Empresários de sucesso Ícones fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau!